Oi pessoal, bom dia. Sou o Omar, estou falando aqui do portal Adope. E a gente vai dar continuidade ao nosso assunto de elétrica. Bom, primeiro agradecendo bastante a participação de vocês na classe 2, que é a última que demos, porque realmente está tendo uma participação muito legal. Hoje eu liguei pela manhã e já tinha passado já de 1.200 visualizações. Muito bom. Né? 1.200, né? Visualizações. Bom, gente, na verdade, a gente vai dar continuidade agora aqui na nossa página e a gente hoje vai comentar alguma coisa, né, sobre a potência elétrica, né, que tem uma fórmula muito conhecida, né, P igual a VI, né, ou seja, potência é igual a tensão vezes a corrente, né, e aí vocês vão ter muito nítido na apresentação que a gente fez hoje no Facebook. A gente abriu o comentário hoje com a potência elétrica e citando, é algo que deve ser de conhecimento de todos, tá? Muito bem. Dentro desses assuntos, a gente colocou dois tópicos aqui. Um que é a potência, explicando o que é a potência, né? Que na verdade é uma grandeza física, né? Que mede o quanto de energia o circuito elétrico precisa para funcionar durante um determinado tempo, influenciando assim o consumo de energia elétrica dos dispositivos. Por exemplo, você pega um chuveiro. Normalmente, se você vai comprar algum equipamento, ele é dado por duas situações. Primeiro, a tensão, porque cada cidade tem um nível de tensão, normalmente ou é 110 volts ou é 220 volts, né? E o equipamento é em watts, que é dado por potência. O chuveiro, por exemplo, você normalmente vai ver lá 6.000 watts, né? Quando a água está bem quente. 4.500 watts quando está morna, né? O ferro elétrico, normalmente 1.000 watts, né? Você vai ver consumo aí de TVs, de aparelhos eletroeletrônicos, uma média aí de 300, 400 watts, às vezes para menos. Uma lâmpada é comum você ver 100 watts, né? Que a gente fala 60 velas, mas não é 60 watts, né? 100 watts. Tem os LEDs que tem uma potência menor, mas uma intensidade luminosa maior. E assim são vários deles, né? Então isso daí tem que estar bem ao nosso conhecimento. Ok, gente, então você tem um artigo grande aqui que a gente está passando, vocês podem ver, né? E aí a gente inclusive comentou sobre o que é potência ativa, potência reativa, potência aparente. Então isso aí está diretamente relacionado ao consumo existente dentro de uma empresa, de uma residência, de um estabelecimento comercial, etc. Posteamento de iluminação de ruas, etc. Né? Então você tem aqui, né, o resumo de que é, né, o que é a potência elétrica, a unidade que é a medida, né, e vários outros assuntos correlacionados, como calcular a potência, né. Muito tranquilo isso daqui, é um assunto legal, vocês têm muitos artigos a respeito aqui, se vocês pesquisarem na internet, no Google, etc. Né? Bom, eu também coloquei um assunto aí nessa publicação, que é um exercício aqui de resistência que já foi dado, né? Na classe 1, nós falamos alguma coisa sobre resistência paralelo, resistência em série,
circuitos mistos, né? Resistivos, capacitivos, indutivos, falamos alguma coisa, né? Também sobre isso nós publicamos, sobre potência, né? Nós publicamos aqui no LinkedIn. Eu tenho uma página no LinkedIn, tenho alguns seguidores, e a gente sempre põe alguma coisa a respeito lá. No caso aqui a gente já começou falando, né, mostrando os princípios de projeto elétrico e falando sobre a potência, né, tipo de ligação de motor. Aqui no caso estrela, triângulo, né. Bom, corrente de pico. O que é uma corrente? A gente está falando sobre isso aí porque a gente começou na classe 2 falando sobre condutores. Mas para você determinar condutores, você tem que ter um conhecimento do que é corrente e o que acontece. Corrente de pico, normalmente é quando você tem um nível máximo de corrente quando você aciona um equipamento ou tem uma interferência da natureza, né? Interferência da natureza pode ser um raio, por exemplo, você está com os equipamentos eletrodomésticos todo ligado aqui, tem um raio na sua região, esse raio vai por indução aumentar a tensão nos dispositivos da rua, que vão trazer esse nível de tensão para a sua casa, é onde vai queimar o computador, queimar a geladeira. Por isso que é muito comum quando está a chuva com um nível de muito intenso, com relâmpagos, né, trovões e relâmpagos muito fortes, o pessoal desligar o equipamento justamente para não ter esse problema de danificar os seus equipamentos eletrodomésticos, né, ou eletrônicos. Isso porque nem todos as residências, a grande maioria, não tem um dispositivo de queda de tensão, de para-raio, aterramento adequado. Ok? Muito bem. Também pode ser, por exemplo, quando você vai partir um motor, por exemplo, de qualquer sistema, um motor, ele tem dois tipos de carregamento. Ele pode entrar em regime vazio, vazio é dizer sem carga. Você liga o motor, mas não tem nada. Agora, por exemplo, você tem uma correia, uma esteira que o motor vai acionar e ela está totalmente cheia de algum produto, ela está com carga. Tem um peso muito grande ali. Então, ele tem que romper a inércia para começar a fazer aquele movimento, né? Então, quando ele vai romper essa inércia, existe um pico de corrente, porque exige uma força muito grande para que ele vença aquilo e comece a entrar num regime normal, que a gente chama de a corrente nominal do motor. Daí ele está num regime que ele vai acompanhar assim. Então, quando ele está em vazio, a corrente de pico é bem baixa, é só para romper a inércia daquela carga de quase nada. Mas quando ele está carregado, está com peso, aí existe uma carga muito grande para vencer essa inércia. É onde vai dar o pico de corrente para que ele comece a fazer esse movimento. Beleza? Bom, dentro disso daí, tem vários tipos de ligação de motores, né? O mais comum é o estrela-triângulo, onde você normalmente parte em estrela, para você vai ter um pico maior. Depois que ele entra em regime normal, que é a corrente nominal, aí ele vai trabalhar em triângulo, que exige um esforço menor do equipamento, né? E, gente, tudo tem uma literatura, tem várias literaturas dentro do Google. Então, você pode pesquisar. A gente não tem esse tempo hábil aqui, mas normalmente, só para finalizar o assunto, todas as cargas vêm através de potência. Potência é o trabalho que se realiza para determinada ação com energia elétrica, né? Numa função eletromotora, por exemplo, ou com temperatura, caso de chuveiro, né? E em função disso tem as correntes, e essas correntes é que vão determinar todo o nosso sistema de proteção e cabos a serem utilizados. Gente, finalizando aqui com vocês,
PT. Saudações, tchau!